Certo? E aí eu queria bater um papo com vocês, preparando aí para quem vai para o camp, para quem não vai para o camp, para quem vai acampar em casa, para quem vai acampar no trabalho. Muita gente vai acampar no trabalho, não vai poder ir. Alguns vão trabalhar no feriado, né? Mas entendam que o fato de ser DIP pré-camp não quer dizer que só pode estar no DIP quem estiver no camp, tá? Só quer dizer que ele aconteceu antes do camp. Então, a gente poderia chamar todos os DIPs desse ano que foram antes do acampamento, chamar de pré-camp. E do ano passado, todos de pós-camp também, que daria no mesmo. Eu queria que você me respondesse uma coisa, né? Você entende que tanto eu quanto você, nós somos instrumentos para glorificar a Deus? Quantos entendem isso? Mas você entende isso? Porque se você não entende que isso é uma verdade, tudo que você vai ouvir depois disso não adianta você ouvir. Está liberado. Pode ir para casa. Se você não entende que eu e você somos instrumento para glorificar a Deus, não adianta ir para canto nenhum, não adianta ler a Bíblia, não adianta fazer nada. Eu não estou dizendo que você já faz isso, mas o que eu estou dizendo nem que eu já faço isso. Estou dizendo que nós precisamos somente entender, certo? Entender é diferente de aprender. Quem estava no Deep Energy sabe que agora que entender é diferente de aprender. E daqui a pouco a gente vai entender que entender é diferente de aprender. E vai aprender que entender é diferente de aprender. Certo? Enganchou um pouquinho? Não, né? Enganchou? A gente já desengancha. Então assim, pensa comigo. Eu e você nascemos para glorificar a Deus. Para não ficar só para você isso aí, você diz para alguém perto de você, só para praticar. Você nasceu para glorificar a Deus, tá? Lá em João capítulo 15, bota no verso 8 para ver se é no verso 8 mesmo, para eu não... Isso. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, uma das principais maneiras da gente glorificar a Deus é frutificar. Olha aqui, que coisa interessante. Frutificar. Aí eu posso dizer para você, destrinchando um pouco, frutificar. Eu queria que você entendesse que frutificar está correlacionado, ou seja, está grudado com relacionamento, tá? A gente precisa só entender isso, que é importante. Não tem como frutificar sem relacionamento. Um homem e uma mulher casados terão frutos, serão os filhos, não é? Animais se relacionam para ter frutos. Para você ter ideia, inclusive existem cruzamento de frutas. Existem frutas que são derivadas de cruzamento entre frutas. Não que uma fruta vai até a outra e dizer, e aí, vamos fazer um fruto diferente? Não, não é isso. Mas é um cruzamento entre frutas que geram frutos também. Então, a gente também precisa entender que nesse processo de glorificar a Deus, eu preciso de um relacionamento. E aí você vai entender que nem eu, nem você conseguimos viver sem relacionamento com ninguém. É impossível. Você pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa muito solitária. Então eu vou te dizer sobre existe uma sala preparada. Eu estava contando aos meninos ontem, uma sala acústica preparada. Eu não sei se é nos Estados Unidos ou é no Canadá essa sala. E essa sala ela é toda engenhosamente montada para que o som da sala esteja
a 20 decibéis. E o que é que acontece? O som que vocês estão ouvindo está acima de 89 decibéis. Só para vocês terem ideia. Se a gente ficar em profundo silêncio agora, ainda está acima de 80 decibéis. Porque tem um barulho de ar-condicionado, tem outras coisas. Se baixar no seu celular um aplicativo com o nome decibelímetro, vai ter a quantidade de decibéis que está aí. Não cabe a mim explicar fisicamente, porque não sou físico. Então, para mim, não interessa tanto. Mas o que me deixou intrigado dessa questão dessa sala é que ela é preparada para isso, que as pessoas, quando entram nela, elas gritam e o som da voz não sai. Porque as paredes são tão preparadas acusticamente que elas retêm o som e o som fica quase que impossível de a pessoa ouvir o som da própria voz. Olha que loucura. O som indo e voltando, não ouve. As pessoas andam e o chão ele é todo feito de molas preparadas para que a pessoa, ao pisar, não escute nenhum barulho dos passos. E aí eles fizeram um teste e disseram assim: a gente vai pagar. Obrigado, meu querido. Oi? De boa, tranquilo. Obrigadão. A gente vai pagar uma quantia alta em dólares lá, para que a pessoa consiga passar a noite toda nessa sala. E ninguém conseguiu. A pessoa que mais tempo conseguiu foi 45 minutos. E saiu de lá quase doida. O que menos conseguiu, se eu não me engano, foi 1 minuto e 40 segundos. Por quê? Porque a sala é tão silenciosa que a pessoa consegue ouvir dentro de si. Você sabe que você tem os ouvidos externos e a gente também tem os ouvidos internos. É por isso que quando você fala no WhatsApp, que você vai ouvir sua voz, você diz: que negócio feio foi esse? Já aconteceu? Você gravar sua voz e você diz: meu Deus, como minha voz é feia. É porque ali você está ouvindo só com os externos. Quando você fala, você ouve a sua voz dos ouvidos externos e dos internos. A vibração da sua voz, ela também emite um som dentro de você. E é o único som que você consegue ouvir nessa sala. Só que o que é que você consegue ouvir também nessa sala? A batida do seu coração, bem audível. Porque ela vai ser ouvida pelo ouvido interno, parte interna do ouvido. E você ouve os seus pulmões expandindo e contraindo. E as pessoas começam a ficar em pânico nessa sala, começam a ter crise de ansiedade. Tem vídeos das pessoas lá dentro e a pupila extra dilatada do medo que a pessoa está. E ela tem uma portinha lá que ela bate e abre imediatamente para você sair, para que você não tenha um ataque cardíaco lá de medo. Então eu estou dizendo isso porque é impossível nós vivermos sem nos relacionar com alguém. Só que a escolha também dos nossos relacionamentos cabe a mim e a você. Nós vamos escolher. E eu não estou falando somente de relação sexual, tá? Acredito que todo mundo aqui, exceto os filhos pequenos, tem acima de 18 anos, então sabe o que é isso, né? Pelo menos já, com certeza em alguma série, você já ouviu até falar disso, que você deve ter assistido. E aí, então a gente, partindo desse princípio, a gente entende primeiro que a única maneira de glorificar a Deus é dando frutos. Mas não é qualquer fruto, tá? E nós fomos feitos para frutificar. Todos nós iremos dar frutos mediante os relacionamentos que nós tivermos. Vamos dar fruto, não tem como. O impressionante é que o relacionamento, ele acontece entre seres da mesma espécie. Deve ser por isso que o pastor Manassés fala tanto, que no mundo espiritual os iguais se atraem. Dá para entender? Então assim, quando eu quero reclamar de alguém que eu me relacionei, uma pessoa uma vez chegou para mim e contando sobre a vida dela, ela me disse que o ex-marido não prestava. Aí ela contando que o ex-marido não prestava e tarará, 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 e depois que terminou de contar, aí eu disse: e você demorou 2 filhos para poder perceber? Só percebeu depois de 2 filhos? Ele pode não prestar, mas você também tem um parafuso a menos. Não conseguiu perceber isso. Esperou 2 filhos para poder perceber que o cara não presta. Isso porque
Porque a gente sempre quer tirar o corpo fora de relacionamentos errados que nós entramos. É muito mais fácil eu dizer assim: eu também não prestava naquela época. E juntou duas coisas que não presta, juntou dois carrapatos, sem cachorro nenhum, um queria sugar o sangue do outro e terminou não dando de nada e a gente acabou. É muito melhor, não é? Não fica mais bonito até para a pessoa? Do que dizer assim, ou ela pode dizer assim: ele não presta e eu era burra. E não sei se melhorei disso, porque se o antigo não prestou e o atual também não presta, pode ser que a pessoa não melhorou da loucura que passou, né? Pode ser. Então, ponto 1, todos nós nascemos para dar frutos, glorificar a Deus, certo? E ponto 1, glorificar a Deus. Ponto 2, todos nós nascemos para dar frutos. Outra coisa, ponto 3, no final do versículo: e assim serão meus discípulos. Tem uma palavra bem interessante que é usada para discípulo, que é talmidim, tá? E aí é onde há um embate muito grande na vida da gente. Você querendo ou não, no final das contas, você vai ser discípulo de alguém. Querendo ou não. Você pode não ser discípulo de Jesus, você pode não ser discípulo de algum líder na igreja, você não pode ser discípulo do seu pai, da sua mãe, mas você vai ter algum discípulo, vai ter alguém que você vai se inspirar. Você não é autossuficiente, nem eu sou. Nós iremos nos inspirar em alguém. E à medida que eu for falando, é bom que você lembre, né, dessas coisas, porque aí você vai se medindo e vendo onde é que você se encaixa nesse negócio. É uma moda que lança de uma calça muito apertada, que do nada os meninos começam a vir para a igreja com a calça muito apertada, e eu me assusto com essas calças, que eu fico com medo de rasgar. Eu torço para a chave do carro do cara não cair, para ele não precisar cocorar e pegar aquela chave, porque vai rasgar a calça. É umas roupas que as meninas usam, que sobra pano em cima e falta pano embaixo. E isso aí não vem de você, você não lançou essa moda, você copiou de alguém, não é isso? A gente não copia de alguém? Quando eu tinha 16 anos, uma coisa que eu queria, que eu achava massa, era um piercing aqui. Eu dizia: eu vou botar um piercing aqui. Mãe, deixa eu botar um piercing aqui. Ela: se você botar eu arranco. E eu queria, velho, era o que eu mais queria fazer. E o que é que acontecia? Tinha um cantor de rock que tinha o piercing aqui, e eu gostava das músicas dele. Então, de certa forma, aquele cara tornou-se meu discipulador, à distância. Hoje em dia a gente tem muitos à distância, né? Principalmente quando eu aconselho você, num domingo de manhã, depois de orar, buscar a Deus e chorar diante da presença de Deus, abrir seu Instagram e olhar quem você está seguindo. Aí você vai saber aquilo que você precisa amputar da sua vida ou não. Você vai olhar, você vai dizer: para que eu estou seguindo isso? Pelo amor de Deus. Eu faço isso direto. Vou lá nos que eu estou seguindo. Rapaz, eu comecei a seguir. Teve um violonista muito conhecido no Brasil, não vou falar o nome dele, mas muito conhecido, muito bom. O cara, um dos melhores do Brasil. Quem toca violão sabe, ele tem um rosto bem peculiar, assim. Você olha para ele, você sabe quem é o cara. Não tem como, ninguém é parecido com ele. Ele é bem diferente, todo mundo. E aí ele começou a ir para o lado de política e defender o Nove Dedos lá. Aí eu falei: vou deixar de seguir o cara. Eu saio eliminando. Eu acho engraçado quando o Instagram da pessoa, ele tem 1000 pessoas lhe seguindo e você segue 6.000. Aí eu fico: que viagem é essa? É doideira isso, né? Porque é um desespero muito grande. Então, assim, é um desespero muito grande. Por quê? Em busca de identidade. Porque o discipulado, ou seja, as pessoas que lhe discipulam, que são modelos para você, vão mostrar a identidade que você tem. É simples. Eu olho para o óculos das meninas. Antigamente ninguém usava óculos assim, arredondado assim, igual de vocês. Ninguém usava.
Porque na época ninguém gostava, porque os personagens de filmes que tinham óculos assim eram pessoas chatas. Ninguém usava, na minha época, né? Aí depois começou a moda de óculos. Não é errado usar óculos não, gente. Tá top o óculos de vocês aí. E agora se tornou sinônimo de beleza. Antigamente, o óculos que na minha época que a gente usava era aquele óculos que não tinha armação ao redor. O da moda era esse, né? Só o ferrinho aqui no meio, puxando, tudo preso na lente. Hoje em dia chega alguém com esse óculos perto de você e se diz, é um velho. Não tem nada a ver, não é? Então assim, o que dita a maneira com que você está vivendo é um discipulador para você. Você pode ter 30 discipuladores. Mas o interesse de Jesus é que nós sejamos discípulos dele. E aí, para que isso tudo aconteça, esse é o final da história. Esse é o final de tudo, para que sejamos discípulos de Jesus. Aí a gente vai voltando, a gente precisa dar fruto. E para a gente dar fruto, a gente precisa glorificar a Deus através desse fruto. E aí, se a gente for voltando o capítulo todo, a gente vai ver que está falando sobre a videira, tá? Mas eu não vou me atentar tanto à videira agora, ainda, né? Só que às vezes assim, a gente entra num processo de busca de Deus, ou pedido a Jesus, né, como você queira interpretar, e a gente começa a pedir a Deus para fazer algo diferente. Quantos de vocês já pediram a Jesus, Senhor, eu quero um emprego melhor, para poder dar alimento à minha família, para poder comprar minha casa, para entrar na minha casa minha dívida eterna, para fazer alguma coisa, eu preciso. Porque quem faz minha casa minha vida, quantos anos? Quantos anos, Rafa? 35, né? Olha, 35 anos, você olha, começou agora com 20, com 55 você termina. Só isso. É loucura, né? Mas é porque a gente não pensa no valor do tempo que a gente vai pagar, a gente pensa no valor da parcela, né? A verdade é essa. A gente fala, essa parcela dá, pronto. Parcela eterna. Pode ser até o dia da minha morte, mas deu. Aí o cara diz, eu não estou pagando aluguel, é meu. Para de pagar daqui a 15 anos. Vai para leilão. Enfim, volta para a situação. Então assim, quantos de vocês já pediram, Senhor, eu estou passando por essa situação, eu estou doente, eu estou com um problema num órgão interno, eu estou com um problema sério de ansiedade, eu estou com um problema sério de pânico, eu estou com uma agonia que não passa, eu tenho um transtorno bipolar que quando tem hora que eu estou sorrindo, tem hora que eu quero dar um murro na cara do meu chefe. Quem já passou por isso, né? E parece que você lê a Bíblia e você fica com raiva da Bíblia, porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você diz, não está cooperando nada está cooperando comigo. Eu tento que as coisas cooperem, as coisas não cooperam, só dá errado. Estou aqui, Senhor, desesperado, manda uma varoa, manda um varão aí para eu entrar em oração e casar. Não sei se vocês viram um vídeo de um cara que ele ficou, Senhor, eu sou dono de não sei o que, e tarará, e não vem uma mulher para eu casar. E ele estava ali desesperado. E muitas vezes nós entramos numa oração em desespero, querendo que Deus faça alguma coisa, e parece que Deus não faz nada por você. Não sei se já aconteceu com você, estou falando porque já aconteceu comigo. E aí você tem que pensar, poxa, a Bíblia diz que tudo o que vocês quiserem, peçam em meu nome, eu darei. Jesus diz isso. E por que ele não dá? Essa é uma dúvida muito grande. Quantos de um já pediram a Deus, Senhor, tira a minha mãe dessa situação, tira o meu pai dessa situação, muda a minha família, muda a história de tal pessoa, muda a minha história, eu quero ser uma pessoa diferente. Alguns que já estão na igreja há muito tempo, Senhor, quando é que eu vou frutificar em Ti, quando vou ter discípulos, quando eu vou cuidar de pessoas, quando é que eu vou mudar nisso, quando é que eu vou fazer aquilo, Deus, quando é que eu vou poder fazer algo? Não sei se vocês já se preocuparam com isso, ou já se perguntaram dessa forma.
Já aconteceu com vocês? Se sim, só acende para não ficar falando sozinho que é comigo, né? Então, amém. Então, isso acontece às vezes, né? E aí eu queria que você abrisse a Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5. Versículo, bota o 4 aí, por favor, só para eu verificar se é o 4 mesmo. Não, é o 5, 5, isso. Eu falei um pouquinho sobre isso no Deep Strong passado, bem rápido eu falei sobre isso. Da mesma forma, jovens, o versículo 1, ele começa falando para os presbíteros. Os presbíteros eram, a palavra presbíteros, no grego vem daquela pessoa que cuida de grupos. Independente da idade dela, não é pela idade, é que ela cuida de grupos, cuida de pessoas. Essa era uma palavra para os presbíteros, de como eles devem se comportar. E quando ela fala ali jovens, ela está falando não somente de jovens em idade, mas também de jovens na fé. Pessoas que há pouco tempo despertaram para esse negócio de dizer assim: rapaz, eu acho que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Está falando para essas pessoas também. E ele fala assim: sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Segura aí. E aí, é interessante que Pedro, quando está escrevendo isso aí, ele está usando alguns argumentos que são argumentos militares. Você acredita? Argumentos militares. Quando você olha ali, você não enxerga argumentos militares. Mas aí ele vai e diz assim, ó: sujeitem-se. Essa palavra aí, sujeitem-se, que ele está usando, ela significa ficar em forma como uma tropa. Não é somente colocar-se debaixo. Dá para entender? Então significa que esse sujeitem-se está mais conectado a obedecer e buscar uma ordem do que ficar esperando. Dá para entender? E aí ele fala assim: sujeitem-se resistindo. Essa palavra sujeitem-se se organizem em forma de tropa, resistindo, formando uma parede. Ou seja, para avançar e conquistar alguma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram do pai de vocês ou da mãe de vocês algumas coisas, como quem diz assim: rapaz, faça isso, arruma esse quarto, rapaz, eu quero ver quando você casar, eu quero ver, moça, quando você casar, se você vai deixar as caçolas penduradas aí em cima da cama. As meninas tudo rindo, rapaz, vocês já ouviram isso? Eu quero ver se quando você casar vai deixar a toalha molhada em cima da cama. Isso é uma forma do sujeitem-se, né? Tem uma ordem. E aí ele continua, né? Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes. É ruim demais quando a gente só lê a Bíblia no português e não procura entender o que ela está dizendo de verdade. Porque essa palavra humildes, ela está conectada a uma roupa que os escravos usavam. Os escravos usavam uma roupa branca, e é essa roupa branca que ele está falando quando ele fala humildes. Eles usavam uma roupa branca, e essa roupa branca identificava ele como escravo, identificava ele como alguém humilde. Isso quer dizer que a humildade, ela não será mostrada por você, mas será vista em você. Não é diferente? Ninguém consegue mostrar a humildade. Já a pessoa chega aqui e fala assim: eu sou o mais humilde de todos aqui, né? Estou tentando mostrar algo, e aí já deixou de ser humilde. Mas a humildade será vista em você. Provavelmente você conhece pessoas que, quando você olha para aquela pessoa, você diz assim: rapaz, esse cara é um cara humilde. Alguém conhece alguém assim? Você conversa com aquela pessoa e diz assim: essa pessoa é humilde, de verdade. E aí você conversa com essa pessoa e vê que ela é humilde. E também vocês conhecem alguém que você diz: esse cara é arrogante. Conhece? Esse todo mundo conhece? Esse cara aqui, meu Deus do céu, não aguento falar com ele. Então assim,
mas você não pode dizer sobre você mesmo. E aí, quem pode dizer sobre si mesmo se você é humilde ou arrogante? Peraí, rapidinho, gente. Aleluia. Então, ninguém pode dizer para outra pessoa que ela é humilde. Você vai perceber, amém? Você não percebe nas pessoas? Você percebe se tem alguém humilde perto de você. Só que é uma palavra que muitas vezes a gente não entende para que serve, para onde vai, como é que toma, se é em comprimido, é em gotas, se é via inalação. A gente não sabe como é que funciona esse negócio. E se a gente fosse para a etimologia da palavra, a etimologia da palavra humildade é humus. Vocês sabem o que é humus? Quem sabe o que é humus? Sabe ou não sabe? Quase. Quem sabe o que é humus? O que é humus? Eita, como? Como é? Negócio de planta, é? Vai, ué? Negócio de planta, pronto. Ou pronto, um já achou que é esterco. Tipo isso, né? Quem sabe o que é humus? E aí? Para adubar a planta, já chegou mais perto. O que mais, Jane? Quase isso. Oi? Para fortificar o solo. Seria para enriquecer o solo, isso. Humus é uma camada da terra, tá? É uma camada de terra, certo? Que é feito por restos mortais de plantas, de minhocas, e faz com que essa terra ela possa receber a água e fazer com que a água permaneça nessa terra. Olha como é legal, a palavra humildade vem da palavra humus. Então, quando a gente entende isso, a gente entende também que ser humus significa que eu vou servir para fazer alguém crescer. Não muda? Eu vou ser um instrumento para alguém crescer, porque o humus ele faz com que a água permaneça naquele ambiente e aquela planta vai estar sempre hidratada. Consequentemente, aquela planta vai dar fruto. Então, se eu e você somos humus, nós vamos fazer com que o outro dê fruto. Acaba a história de dizer que é uma competição quem dá o fruto primeiro. Concorda? Porque o resto daquela outra pessoa, por isso que eu li João 15, o resto daquela outra pessoa que foi podado, vai cair na terra e vai formar outro humus, que vai fazer com que outra pessoa também seja uma pessoa de frutificação. Vocês estão entendendo? Conectou já? Já deu para entender o que a gente está falando? Então, quando a gente vai para a palavra humildade, a gente está dizendo que é um local mais baixo. Também a palavra humus é utilizada no grego para falar sobre coisas baixas, né? O andar de baixo é chamado de humus. Pessoas baixinhas são chamadas de humus, tá? Quando a pessoa é de baixa estatura, animais de baixa estatura, eles acrescentam o nome humus para dizer que aquela pessoa é mais baixinha, tá? Nada contra os baixinhos, mas eu estou dizendo porque humildade vem de algo que está debaixo, que está sujeito, tá? Não tem como não lembrar do pastor Jorge Maluli, né? O pastor Jorge Maluli chamou uma irmã de Rolon. Ela era pequenininha, ela batia aqui nele, ele disse: você é quase um Rolon para mim. E aí foi forte, né? A história do Rolon. Então, às vezes, nós nos revestimos também
de uma falsa humildade. Perceba que o humus ele precisa vir anexado a restos mortais de plantas, de minhocas, e isso faz com que a terra continue hidratada e sirva como adubo. Aí sim, por isso que eu falei quase adubo, porque não é só isso que é adubo, o esterco também seria adubo, mas esterco não é humus. E aquela planta frutifique. Mas também você pode pegar a famosa terra preta, que é da mesma cor do humus, e ela não tem humus, e ela não faz a planta crescer. Aquilo ali seria uma falsa humildade. A única coisa que cresce no falso humus é mato, porque mato cresce em qualquer canto. Se você tem uma casa que tem cerâmica na sua casa, a planta cresce no meio da cerâmica. É mato, mato cresce no meio da cerâmica, destrói o rejunte. Mato é coisa do cão. O negócio miserável é mato. E aí a gente começa a entender um pouquinho sobre isso. E eu digo entender e não aprender. Tá? Já eu vou falar sobre entender e aprender, que são coisas totalmente diferentes. Só que a pessoa que vive, eu não vou falar sobre o orgulho em si, eu não vou querer me aprofundar no orgulho, porque se a gente conversa um pouco sobre humildade, a gente sabe que humildade é o contrário do orgulho. Tanto que, se eu sei o que é humildade e vivo aquilo ali, me esforço para aquilo ali, eu vou estar vivendo fora do orgulho. Então, o primeiro ponto que a gente viu sobre humildade é que na humildade a gente faz com que o outro cresça, a gente levanta o outro. Lá em Efésios a palavra diz que nós fomos criados para as boas obras. Não é por obras, mas para as boas obras. Isso significa que eu sou criado, aí vem a graça, vem o humo dos outros que vem me tratando, me hidratando. Quando a palavra de Deus fala sobre água, sobre hidratar, está falando sobre o Espírito Santo, a ação de Deus. E aí, esse humus, ele vai me modificando, me moldando, e aí eu fico pronto para as boas obras. Aí eu me torno alguém diferente, que também vai servir de humus. Aquelas coisas que morreram em você, que caíram de você, assim, pá, aquela folhinha, a folhinha da prostituição, caiu, morreu. Quando ela morreu, aí alguém chega para você, algum amigo, alguma amiga, chega, amiga, estou ficando com fulano, tá rolando isso, aquilo outro, tal, aí você vai e diz, rapaz, eu já fiz isso na minha vida, e agora eu não faço mais, porque eu sofri muito nessa área, Deus mudou a minha vida, aquilo virou humus, morreu, mas serviu de adubo para crescimento na vida de outra pessoa. Chega um cara que tem vícios, começa a conversar com você, e aí vamos pro joguinho do tigrinho, e tarará, vamos fazer aposta, e tal, e você vai falar, rapaz, eu nunca fui viciado nisso não, fui viciado em videogame, eu jogava de manhã, tarde, de noite, isso aí não trouxe coisa boa para mim. O humus morreu ali, e serviu como uma mudança. Rapaz, estou com raiva da minha mãe falou isso comigo, tal, acho que eu vou sair de casa, tal. Aí você diz, rapaz, na minha infância aconteceram algumas coisas, e quando eu completei uma certa idade, eu fui embora de casa, agi com rebeldia contra a minha mãe ou contra o meu pai, e isso não foi bom para mim, não vai ser bom para você. Vá por mim, Deus pode mudar a sua vida. Se humilhe, e você serviu de humus, levantou outra pessoa. Está dando para entender agora para que serve o humus? Então, diga para quem está perto de você, o humus não serve para você. Diga, o seu humus serve para mim. Amém? Então, vamos continuar. E aí, às vezes, a gente entra no processo de uma falsa humildade, como eu estava falando. E assim, eu fico muito feliz. Tem uma das canções que eu mais gosto do Morada é essa que fala: e eu me despedi dos meus pais, e eu queimei minhas carroças. Cara, você não sabe, eu consegui ouvir essa música num dia só, umas 15 vezes, assim,
consecutiva, com o computador na minha frente, chorando e as lágrimas caindo na tecla do computador. E como meus olhos são grandes, eu imagino que molhou as teclas do meu computador, e por isso que eu precisei trocar o teclado depois do meu notebook. Começou a falhar algumas teclas. Eu acho que foi por isso, não sei, né? Mas assim, chorava copiosamente. Só que às vezes a gente canta essa canção e a gente canta com uma falsa sujeição a Deus, com uma falsa humildade dentro do nosso coração. Pensa comigo, se você canta: e eu me despedi dos meus pais, e eu queimei minhas carroças, e eu isso, aquilo, e eu isso, aquilo, e aí, beleza, você cortou o laço com o que você viveu no passado. Digamos que você passa ou passou pelos mesmos problemas que eu passei na minha casa. Era um local muito complicado de se viver, muita prostituição, muita violência. E não é violência contra mim não, viu gente? Era violência mesmo. Não cabe agora contar algumas situações, mas são situações muito pesadas, que eu tenho certeza aqui que não dá para contar 5 pessoas aqui de família que passaram pelo que já aconteceu na minha família, tá? Situações de até assassinato mesmo. Então assim, vocês não sabem o que é. Não é de uma pessoa, morreu uma pessoa. Não, foi uma pessoa. Não foi uma, foi mais, tá? Então assim, é coisa pesada. E aí você: não, eu me despedi dos meus pais, eu não tenho nada a ver mais com eles. Ponto 1, top. Ponto 2, quem são seus pais agora? Quem são as pessoas que discipulam você, como eu falei anteriormente? Quem são as pessoas que guiam você? Quem são as pessoas que você segue de verdade? Só mudar o tipo de ruindade? Você não fez nada. Você se tornou alguém com tentativa de ser rebelde independente. Dá para entender isso? Que não adianta despedir dos pais e arrumar outros pais tão ruins quanto. E o despedir dos pais não significa desonrar os pais. É diferente. O despedir dos pais é despedir dos pecados que os pais praticavam. Por exemplo, pode ser que alguns de vocês viviam numa casa em que era normal o adultério, era normal a mentira, era normal a fornicação, era normal a maldade ou a maledicência, falar mal de outra pessoa. E aí você decidiu abandonar isso aí. Mas aí você anexou outros pecados conectados a isso? Não fez nada. Trocou 6 por meia dúzia, como dizia minha mãe. 6 por meia dúzia, não fez diferença. Dá para entender, gente, isso aí? Que não adianta a gente despedir de algo para estar conectado a algo que não vai trazer a vida de Deus para nós. Se a gente conecta com algo que não vai trazer a vida de Deus para nós, a gente está com uma falsa humildade, um falso humus. Porque Jesus, ele diz assim, lá na parábola de João 15, depois você dá uma lida, uma relida, uma trelida, do jeito que você quiser, e aí você vai ver que ele diz assim: todo ramo que estando em mim e dá fruto, o meu Pai poda. Ou seja, eu vou para Jesus, eu preciso ser podado. Eu preciso ser podado. Podado. Eu preciso ser muito podado. E quem é que vai me podar? Sou eu. Eu acho engraçado quando alguém chega para mim às vezes para falar e fala assim: rapaz, eu preciso mudar nisso. Amém. Mas às vezes a pessoa sempre chega dizendo no que ela precisa mudar. Ela está querendo determinar até a poda sobre a vida dela. Mas a poda geralmente é em coisas que você ainda não está conseguindo enxergar. E são exatamente as coisas que você não está conseguindo enxergar que fazem uma coisa que a gente vai ler agora. Continuando ali, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Essa palavra se opõe é a mesma palavra
sujeitem-se, só que ao contrário. Lembra que a sujeitem-se é armem tropa para que ninguém invada aquilo ali? O se opõe é como se tivesse Deus arma uma tropa afastando você daquilo que você quer alcançar. Dá para entender? Não é uma viagem? Se por um lado, sendo humilde, eu armo uma tropa para que eu possa avançar e conquistar, por outro lado, eu sendo orgulhoso, Deus arma uma tropa que me impede de avançar e conquistar. E aí quando você se pergunta, fala, aquele emprego que eu queria, é isso? É. Aquilo que eu estava buscando para a minha vida, um casamento restaurado, uma família transformada, é isso que, por isso que não está acontecendo? É exatamente por isso. Porque Deus arma uma tropa. E aí o que é que acontece? Não sei se você já viu, mas quando há um conflito entre tropas, em filmes medievais, as pessoas armam estratégias para poder cercar aquela tropa e entrar por algum lado. Elas olham assim a tropa e dizem assim, eu não vou de frente, eu vou pelo lado. Quando vai de lado, a tropa está lá. Parece filme de terror. O cara vai para outro canto, o bicho está lá olhando para você assim. Aí você diz, meu irmão, para onde eu vou? Deus está se opondo. Eu digo que vou fazer isso da minha vida. Não, agora vai mudar porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá travado, não mudou. Aí você diz, não, agora eu vou fazer isso aqui. Isso aqui vai, fazer igual como é que o Pablo Marçal fala? Pegou a visão, né? Pegou o código, agora o código é outro. Eu vou para outro código agora, pá! E não dá certo. Não, agora eu vou tentar isso na minha vida. Eu vou tentar aquilo. Eu não estou falando isso para vocês, gente. Não é porque eu ouvi falar, não. É porque eu vivi isso. Eu fiz isso várias vezes. Por ser muito orgulhoso, eu sofri muito nisso. Por acreditar que eu poderia fazer tudo. Eu sou super inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo outro, sou o muro que matou Senna. Eu achava todas essas coisas. E aí agora, por aqui ninguém me segura. Pá, de repente, só dá errado, meu irmão. Tudo que eu faço dá errado. Por que dá errado? Porque Deus se opõe ao orgulhoso. Não é as pessoas que estão lhe resistindo. É o próprio Deus que está nos resistindo. Quando as coisas estão acontecendo errado, tá? Se está tudo bem, está tudo de boa com você, não é para vocês que eu estou falando. Nem se preocupe. Saia daqui de boa e saia daqui dizendo assim, minha humildade é muito boa, eu sou muito bom. Tá bom, tá tudo certo. Fique tranquilo. Mas se algumas coisas têm travado na sua vida, minha vida financeira está boa, mas a emocional não, então está travado. Lá na segunda carta de João fala assim que oro para que você vá bem, não somente na alma, mas em tudo. Então, nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. Essas três partes precisam estar conectadas com o Senhor e estar bem. Dá para entender isso? Precisam estar bem, as três partes, seja que parte for. E aí, Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humos. Não é mais fácil? Aos humos, aqueles que fazem de tudo para o outro crescer. Não sei se vocês já participaram de trabalhando em alguma empresa e viram alguém que começou lá embaixo, crescer na empresa. E quando você vai conversar com aquela pessoa, você vê o nível de humildade que aquela pessoa tem. Você se assusta com aquilo ali. Você fica constrangido. A vontade que você tem é lamber o pé dela. E não vou lamber o seu pé, porque eu tenho que pegar um pouquinho dessa humildade. Passa para o próximo, por favor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo. E aí também tem um outro processo. O processo tempo é tão importante quanto o processo de tornar-se ou de ir se tornando humilde. O fator tempo é um fator muito importante. Sabe qual é um grande problema entre os jovens? E eu falo jovem, são aqueles que, como eu disse, não estou falando só sobre idade,
São aqueles que são novos em alguma coisa que estão fazendo. Sabe, você de repente chega e começa a fazer um curso técnico de enfermagem. De repente a pessoa já quer fazer parto. Começou agora. Aí você chega, o médico está fazendo pós-graduação nessa área de fazer um parto. Bom, o cara já é médico, já estudou isso, já passou por isso várias vezes, já fez vários partos, mas ele quer continuar estudando. O orgulho nos faz achar que já estamos prontos assim que começamos. A humildade nos faz achar que precisamos nos aperfeiçoar à medida que continuamos. Dá para entender que é diferente? E aí, nesse processo, o fator tempo nos leva a acreditar que frutificar e alimentar é a mesma coisa. E não é. Aí você olha, não, é sim. A árvore, quando dá fruto, ela está dando alimento. Não. A árvore, quando dá fruto, não está dando alimento. Aí você está dizendo, agora que o Kleber está ficando doido. Pastor, você está doido. A árvore, quando dá fruto, ela dá fruto. Quando o fruto amadurece, ele vira alimento. Antes de amadurecer, ele não é alimento. Tem gente que gosta, né? Eu não suporto goiaba verde. Tem gente que acha massa goiaba verde. Manga verde com sal. Quem é que gosta desse negócio? Manga verde com sal. Meu Deus do céu! Tem que ser com sal, porque se ela for só verde, né? É ruim, né? Travosa, né? Então, às vezes nós começamos a frutificar, só que o fruto está verde, e aí o orgulho nasce de novo. Por que o orgulho nasce de novo? Na intenção, na vontade de querer ser notado ou notada por alguém, ou por uma multidão, ou pelo chefe, ou pela pessoa com quem você quer casar, ou pelos pais, ou pelo discipulador. Nessa intenção de querer mostrar o fruto, você acaba arrancando o fruto antes da hora, antes que ele amadureça. Então entenda, por isso que eu estou falando entenda e não aprenda. Entenda que há uma diferença entre frutificar e alimentar. Alimentar é diferente. A gente não alimenta tão rápido quanto a gente frutifica. Você já viu que muitas vezes, não sei quem tem carro aqui, você já teve coragem de no verão estacionar o carro perto de um pé de manga? Se teve essa coragem, parabéns, porque o que cai de manga verde, debaixo do pé de manga, seu carro sai todo cheio de moça. Cada manga que cai, se for aquela manga grandona, poque o pedaço lá, o buraco no carro lá, amassado. Por quê? Porque muitas vezes os frutos, a gente perde os frutos, porque a gente não permite que esse fruto amadureça. Não estou falando do pé de manga não, tá entendendo, gente? Estou falando de você, de nós. Nós perdemos o fruto, porque não deixamos o fruto amadurecer. E o que é que faz o fruto não amadurecer? O orgulho que nasce dentro do nosso coração, ou seja, a carência de humildade. Quer ver uma coisa que mata o fruto dentro de nós? Quando esquecemos como chegamos em Jesus, a gente começa a se achar. Pensa, como foi que você chegou? Você lembra como foi que você chegou em Jesus? Essa memória precisa estar em você. Essa memória não pode lhe abandonar. Não é que você vai lembrar dos seus pecados. Você vai lembrar que você era pecador, porque quando a gente esquece que a gente era pecador, a gente perde a misericórdia pelas pessoas ao nosso redor e a gente começa a ser juiz uns dos outros. A gente para de amar pessoas. Se a gente para de amar pessoas, já morreu o boi, virou um orgulhoso de carteirinha assinada. Dá para entender? Como foi que você chegou em Jesus? E eu não estou falando como foi que você foi lá na frente, levantou a mão e aceitou a Jesus, não. Que pode ser que na vez que você foi, levantou a mão e aceitou a Jesus, aquilo ali foi só emocional. Mas depois que você percebeu que aquilo ali, de fato, estava mudando sua vida, estava fazendo de você uma pessoa diferente, uma pessoa que não vivia mais com a consciência errada, estava lhe fazendo alguém vivo, porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos no pecado,
nós estamos mortos. Efésios fala que anteriormente vocês estavam mortos em seus pecados. A palavra também fala: levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Isso quer dizer que quando estamos vivendo na prática do pecado, nós estamos mortos, aceitando você ou não. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos mortos. Deu para entender? Então, se nós não lembrarmos que nós um dia ressuscitamos porque saímos da morte do pecado, nós não reconhecemos isso, significa que nós não ressuscitamos. E se eu não lembro desse momento em que eu vivia na prática do pecado, e que nesse processo de transição eu comecei a me arrepender pelo pecado, me arrepender de ter pecado, e eu digo mais, me arrepender de ter repetido alguns pecados. Quantos no processo para obter vitória, por exemplo, sobre a prática da masturbação, não sofreram? O cara faz igual a drogado, né? Chega para alguém que você confia: rapaz, estou há uma semana limpo, sem fazer. Uma semana. Quando dá fé com 10 dias, tu caiu. Meu irmão, eu tenho que mudar. E chora, e se arrepende de verdade, e muda, e vai buscando tal. Aí estou há um mês. Isso é uma luta pela mudança de comportamento. Isso é uma busca pelo arrependimento. Mas aí, se você fica nesse negócio, pecar, cair, levantar, aí já não virou mais arrependimento. Já virou remorso. Principalmente quando o dia de arrepender pecado é no dia do culto. Aí virou remorso. O cara disse, igual Chaves: eu vou juntar tudo para pedir perdão no final do culto. Então assim, a gente tem que ter esse cuidado de ter um coração grato pelo que Deus fez. Diferente do que muita gente pensa e acredita. Eu quero que você entenda que humildade não tem nada a ver com uma visão miserável de si mesmo. Não tem nada a ver com isso. Humildade está conectado a uma visão real de si mesmo. Uma verdadeira visão de si mesmo. Paulo fala em Romanos capítulo 12, no versículo 3: ninguém pense a respeito de si mesmo acima, além do que realmente você é. Então a gente nem pode procurar pensar acima do que nós somos, e também não precisamos ficar fingindo uma falsa humildade abaixo do que nós somos. Porque se fosse para ficar abaixo de todas as coisas, Pedro não teria escrito que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo e adquirido por Deus para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então também você não deve estar abaixo daquilo que você nasceu para ser, mas também você não deve se achar acima. Então, quando nós vivemos em Deus, em humildade, nós precisamos ter uma visão real de si mesmo. Aí você deve estar perguntando, ou não, né? E como é que eu tenho uma visão real de mim mesmo? Eu quando eu estudo alguma coisa, quando eu vou ler qualquer coisa, cada frase que eu leio, é por isso que às vezes eu estou num texto e eu fico um tempão naquele texto. Eu leio aquele texto e quando eu leio assim: portanto, humilhem-se. Por que eu vou me humilhar? Eu vou fazendo perguntas. Eu sempre me pergunto, tá? É importante que você se pergunte. Se você não pergunta, você não tem resposta. Para mim é pior ficar sem resposta do que perguntar. E aí, ter uma visão real de si mesmo vai ser a partir de pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes você já pode ter ouvido, né? Rapaz, eu já ouvi isso quando eu fazia meu segundo ano. Estava no auge do futsal, tal, aí os caras, rapaz. E aí eu falei, no jogo, né? Antes de começar o jogo, a gente foi disputar um campeonato lá no Caique, no Bio. Falei, hoje pode anotar, tem 2 meus. Aí os caras falaram, rapaz, tu se acha.
A gente vai ouvir das pessoas ao nosso redor, né? E diga, o orgulho não vai falar com você, mas ele vai dar sinais. E os sinais não serão notados por você. Os sinais serão notados pelas pessoas ao seu redor. Ande perto de pessoas que falam para você aquilo que é verdade sobre você. Porque se você anda perto de pessoas que não falam a verdade sobre você, você nunca vai mudar. Olhe para a sua vida. Se você olha para trás, olha 5 anos atrás, se de 5 anos para cá nada mudou na sua vida, 2 coisas estão com problema. Primeiro, a sua maneira de pensar, e segundo, as pessoas com quem você anda. Tem 2 erros aí. Porque as pessoas com quem nós andamos estarão nos podando, nos ajudando. Amigo é aquele que nos direciona. Amigo é aquele que, quando você dá um abraço nele e ele dá um abraço em você, ele diz: irmão, onde é que tu arrumou esse perfume de cachorro molhado? Brincando, né? Diz: varão, se ajeita, senão tu não arruma não, ninguém não. Eu estou com medo do gavião vir me atacar, porque o fedor de carniça está aqui com você. É aquela amiga que chega para você e você fala com ela: amiga, tudo bom? Peraí, fala no WhatsApp, porque o teu bafo está me atrapalhando. Quase cego, eu me senti numa sessão de quimioterapia, caiu minha pestana, caiu foi tudo. Então, é essa pessoa que chega e fala a verdade para você. Só que a gente, por causa do nosso orgulho, a gente não quer esse tipo de amizade. Eu estou exagerando, tá, gente? Mas amigo é aquele que chega para você e você chega para a pessoa e diz assim: rapaz, eu estou com uma dificuldade da poxa, só estou sem conseguir vencer determinado tipo de coisa. E aí o cara vai dizer assim: não, mas é assim mesmo, pô. Olha, vai indo que vai acontecer. Não vai, não funciona assim. Ah, é só o cara que gosta da resenha, que gosta da brincadeira. Não funciona assim, gente. Não funciona. Amigo vai falar a verdade para você. Amigo vai falar aquilo que você precisa. E aí, nesse processo da humildade, a gente entra numa competição sadia. E saiba de uma coisa: a competição não é com o externo, a competição é com o interno. O grande problema do orgulhoso é que ele sempre está disputando por um pódio. Ele sempre quer disputar com alguém. Observe se você é uma pessoa que desiste fácil das coisas. Ponto número 1. Desiste fácil das coisas. Você diz: peraí, sinal número 1. Sinal número 2, quando você não está em destaque nas coisas, você desiste. E esse negócio está errado. Sinal número 3, você observa o que os outros fazem para tentar fazer melhor do que aquela pessoa. Pronto. Atestado de orgulho dado com sucesso. É simples. A disputa é interna, a disputa é com você mesmo. Você hoje é uma pessoa melhor do que você foi ontem? Então você venceu, já está em primeiro. É uma disputa sadia. É uma disputa na qual você vai vencer a você mesmo. Você não vê Paulo dizendo: por isso esmurro o meu irmão, a fim de fazê-lo escravo. Ele diz: por isso esmurro o meu próprio corpo, a fim de fazê-lo escravo. Então entenda que a disputa no orgulho é contra si mesmo. Outra coisa que você vai ver sempre como uma demonstração de humildade, tá? E aí vocês vão identificando pessoas perto de vocês, vocês vão ver. São pessoas que valorizam as conquistas das outras pessoas ao seu redor. Quando você valoriza alguém ao seu redor, você está se tornando alguém mais humilde. Aí você diz: mas isso é bíblico? Com certeza. Você já leram Apocalipse? Apocalipse, Jesus chega assim e fala para as igrejas assim: tenho algo contra ti, tarará, tarará, tarará. Não é assim? Não é assim. Ele fala: tenho visto a tua luta, tenho visto o teu esforço, tenho visto que você não abandonou o primeiro amor. Primeiro ele elogiou, aí depois ele diz: porém, tenho algo contra ti. Falou a verdade, mas valorizou o que a outra pessoa fez?
Porque o orgulho nos leva só a desvalorizar e achar que eu faço melhor do que o outro sempre. Deu para entender? Sempre eu faço melhor. Teve um cara uma vez que a gente conversando na porta da igreja, ele disse assim, eu acho que eu já contei essa história, mas vou contar de novo. E aí o cara disse assim, eu peguei a moto, fui daqui da igreja até Marechal Deodoro em 20 minutos. Aí eu falei, e eu que fui pescar e matei o peixe e uma ave com uma bala só, atirei e voltei para cima. Ele, deixa de mentir. Eu falei, você começou. Porque a história do outro é sempre melhor do que a sua, né? Sempre tem uma vantagem para contar. Uma outra coisa que nos leva a uma falsa humildade é ser escandaloso somente na igreja. Sabe, eu levanto as mãos, às vezes eu não estou nem em adoração ao Senhor, mas eu vou levantar as mãos, mas não é por esforço não, é para manter o status. Não é que levantar as mãos é pecado, pelo contrário, tem que ser esforço mesmo. Muitas vezes tem que ser esforço. Mas em casa eu nunca levanto as mãos em adoração. Então às vezes nós fazemos isso para sermos vistos. Dá para entender? E isso é uma amostra de um falso humus. Não tem nada morto ali. Não morreu planta, não morreu nada. Não é? A única coisa que morreu foi a vergonha daquela pessoa. E aí, para finalizar, a gente precisa entender que naquele processo, volta para o 5, por favor. Do sujeitem-se, de armar guarda, está relacionado a um processo também de não somente armar guarda, mas de obedecer e não ser leviano, ser firme naquilo que você armou guarda. Eu fico imaginando, não sei se vocês conseguem imaginar, mas quando eu penso no sim, eu também penso no não, no contrário. E aí eu fico imaginando, rapaz, eu estou imaginando os policiais, uns soldados de hoje em dia, uma tropa de Enzo. Tem algum Enzo aqui não, né? Se tiver, me perdoe, mas é porque tem sido um nome muito engraçado hoje em dia, né? Uma tropa de Enzo assim, com as mangas dobradas da farda, com as calças com a dobrinha aqui, um sapatinho diferenciado, para montar guarda assim. E eu fico imaginando esses caras montando guarda, com meia hora em pé. Não, o Eric está acostumado a levantar armadeira pesada, né? Eu vi tu um dia desse ali perto de Araguá, pegando no negócio lá na porta, assim, olha para um lado para o outro. Buzinei, mas eu esqueci que meu carro está muito fumê, aí eu acho que ele não vai me ver não. E aí, eu imagino um Zenzo pegando uma armadeira dessa, não tem um calo na mão, e gente, e a pessoa começa a ser mais leviano, sabe? Fica em pé, aí começa, aí encosta no outro, encosta a cabecinha no ombro do outro, essas são as coisas que acontecem. Não, a palavra de Deus pede para armar guarda. Por que armar guarda? Porque armar guarda e ficar naquela posição até que seja tirado faz com que você saia do campo de entender e entre no campo de aprender. Aí eu vou explicar a diferença entre entender e aprender. Por isso que humildade a gente tem que aprender. Não adianta só entender. Você pode entender agora, mas não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu muito comigo. Por isso que eu ando com o celular com um bloco de notas. Eu comprei até um aplicativo premium para poder anotar. Às vezes eu estou aqui, Deus fala comigo um negócio, eu falo assim, quando chegar em casa eu anoto, chego em casa eu esqueci. Eu falo, meu irmão, o que foi aquilo? O que foi? Aí minha avó ainda dizia, né? Quando esquecer de alguma coisa, cuspa que lembra. Aí eu cuspia, não lembrava, não teve jeito. Meu Deus, o que foi aquilo que Deus falou comigo? Não tinha jeito. Eu falei, não, agora eu já sei. Aí passou um negócio, um aplicativo premium. Aí eu ia voltar, quando eu ia voltar no meu coração veio muito forte, compra esse aplicativo para que você anote.
Você precisa anotar e tem um aplicativo Premium. Aí eu fui, pá! Aí quando eu olhei, o preço do aplicativo Premium foi R$29,90. Eu falei, se eu comprasse um caderno, eu ia pagar R$29,90. No aplicativo eu boto cadernos infinitos. Então, tá bom, tá ótimo. Quando eu mudar de conta, ele já salva, já está no outro. Então, ó, já estou fazendo propaganda do aplicativo, tá vendo? E aí, a gente entra no processo de aprender quando a gente monta guarda. Pensa comigo. Alguém aqui faz uma arte marcial que dê chute ou dê soco? Pronto. Tu faz o quê? Muay Thai, ó que legal, tá vendo? Eu acho o máximo Muay Thai que os caras metem canelada de ferro. Tim, tim, tim. Não é? Já viu os caras de Muay Thai? Eu tinha um amigo que lutava Muay Thai. Aí ele foi lá em casa. Na minha casa tinha um coqueiro. Esse cara deu umas caneladas no coqueiro, que eu fiquei, meu Deus, minha canela. Eu fiquei sentindo a dor e ele aqui saiu normal. Eu desci um, já saía mancando. E aí ele, não, é que eu faço Muay Thai não sei quantos anos. Eu falei, que doideira, velho. Que doideira. E aí a gente entende que há uma diferença entre entender e aprender. Por quê? Imagina, tem algum chute no Muay Thai que seja muito alto? Tem, né? Que acerta no pé da orelha, né? Isso. Aí eu imagino um cara chegar aqui, aí a irmã vai e dá esse chute para mostrar. Você vem aqui e dá o chute. Vá! Chute lá em cima. Aí vem o outro. Vocês entenderam que ela deu um chute? Mas vocês aprenderam a dar o chute? Aquele chute pode ser o número 4.000 dela. Ela já deu aquele chute 4.000 vezes. Você vai ser a primeira vez que vai dar aquele chute. E se você for tentar fazer igualzinho na primeira vez, o que é que você vai fazer? Vai dar o chute com o de cima, a perna de baixo, escorrega e você cai. Porque você ainda não tem elasticidade. Você ainda não tem força, ainda não tem firmeza. E como é que se adquire firmeza? Como é que se adquire força? Exercitando. Então, humildade já não se tornou mais uma característica, se tornou um exercício. Amém? Então, tudo aquilo que vocês forem aprender é diferente de entender. Eu fico olhando aqueles caras de filme de Kung Fu, que os caras dão um chute e depois pisam no ar e conseguem dar um mortal para trás. E eu fico, rapaz, como é que faz um negócio desse? Eu sei que tem uns efeitos lá, mas, por exemplo, você vai assistir algum filme do Jack Chan, o Jack Chan não tem dublê. Só agora, depois de velhinho, mas antes não tinha dublê. Então, eu já vi filme que ele quebrou os 2 braços no filme, por exemplo. E o cara já está acostumado a fazer. Por que ele não tem dublê? Porque o dublê, se fosse fazer, ia se quebrar. Ele ainda era melhor do que o dublê. Diz para quem está perto de você, você não precisa ser um dublê de humilde. Amém? A gente precisa praticar. E aí o que é que a palavra de Deus diz? Que Deus concede o quê? Graça aos humildes. Sabe o que é graça? Sabe como é que eu entendo? É quando eu digo assim, eu não mereço isso. Sabe quando você consegue, de repente vem, você está em Deus, vivendo, está tudo certinho, você, Deus, eu queria isso, e depois você esquece isso aí, deixa isso para lá. Aí do nada aparece a oportunidade. Ai, Deus, levanta, porque Deus está dando graça. Deus está dizendo assim, meu filho, estou te levantando agora, estou te dando graça, porque é ao tempo de Deus. Vamos ficar de pé para a gente pensar que acabou? É ao tempo de Deus. O Senhor concede graça, mas para que Ele conceda graça, nós precisamos estar exercitando a humildade, exercitando na humildade. E isso é um processo. Queria que você entendesse que nós precisamos armar guarda. Eu vou armar guarda, eu vou permanecer firme nesse propósito de ser parecido com Jesus, nesse propósito de ser como Jesus.
maior característica que o próprio Jesus evidenciou a respeito de si mesmo. Qual é? Oi? Mansidão, humildade. Mas o que é que ele mostrou que ele era? Oi? Servo. O que mais? A maior. Alguém falou. Filho. Exceto no momento da cruz, que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Todas as vezes ele chamou Pai. 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 Sabe por quê? Ele estava nos ensinando a ser filhos, porque o filho, ele não compete com o pai. Ele não compete com pessoas que estão ajudando ele. Ele não compete com pessoas que estão direcionando ele. O filho, ele não precisa nascer para competir. O filho é único. O filho é único, não tem ninguém que é como você, assim como não tem ninguém que é como eu. Você e eu somos únicos em Deus. E somente se nós vivermos essa unicidade em Deus, é que nós iremos glorificá-lo. Você não precisa ser cópia de youtubers, você não precisa ser cópia de blogueiros, de falsos influencers. Você não precisa ser cópia de ninguém, você precisa ser cópia de Jesus. Você precisa ser cópia do Filho de Deus, você precisa ser cópia de filho. E quando nós somos cópia de filho, nós recebemos graça de Deus. Jesus chegava e quando algo não dava para ele fazer, ele chegou no deserto, o povo estava lá, fazia 3 dias, todo mundo sem comer, ninguém tinha nem o que comer, e Jesus olhou e falou: meu Deus, eles estão sem comer. Falou: o que é que vocês têm aí com os discípulos? 5 pães, 2 peixes e tal. Não, me dê para cá, Senhor, eu te dou graça. Foi o que ele disse: eu confio no Senhor. Não está na minha mão, está na mão do Senhor. Não sei há quanto tempo você pode estar lutando com alguma situação na sua vida aí, lutando para mudar em algo, para que algo aconteça na sua vida, para que de repente Deus dê um start na sua vida, e você travado ou travada nessa situação. Chegou o momento de dizer: Deus, eu quero ser filho. Eu quero ser filho. Eu te peço, me alcança com teu amor, me alcança com a tua graça, me alcança, porque eu quero ser filho. Eu não quero mais tentar fazer por mim mesmo. Lá na parábola, em João capítulo 15, quando fala da videira, fala no começo assim: vocês não podem fazer nada sem mim. Nada vocês podem fazer sem mim. Semana retrasada aconteceu um episódio engraçado. Na reunião do meu trabalho, a gente estava falando sobre algumas religiões, e aí 3 pessoas se denominaram ateus. E na hora de ir embora, foram para o elevador, e o elevador travou. Os 3 ateus falaram: ai meu Deus. Na hora do aperto a gente sabe quem é quem, né? Apertou. Mas eu quero dizer para você que não adianta a gente falar: ai meu Deus, ai Senhor, porque se a gente continuar João capítulo 15, por isso que eu falei para vocês, leiam muito em casa, ele fala: vocês serão meus discípulos se obedecerem aquilo que eu vos falo. Se obedecerem aquilo que eu estou falando para você, você vai ser meu discípulo. Não é se você se determinar meu discípulo, se você se vestir como eu, se você andar como eu, não. Porque quando nós imitamos as pessoas do mundo, nós imitamos a sua conduta. Quando nós andamos com Jesus, nós imitamos o seu caráter. É diferente. O cara vai para o mundo, se segue o Neymar, vai imitar o corte de cabelo, se segue a Anitta Misericórdia, e vai querendo imitar o estereótipo que está fora dessa pessoa. Mas nós não imitamos o que está fora, nós imitamos a essência de Jesus. Nós adquirimos o seu cheiro, o seu caráter, porque nós somos filhos. E o filho aceita a disciplina.
O filho termina amando a disciplina. Eu dou glória a Deus por uma coisa que aconteceu comigo desde eu pequeno. Foi o próprio Deus ensinando. Minha mãe, quando precisava bater em mim, me corrigir, ela batia e depois falava: vem aqui, e me deu um beijo na mesma hora. No começo foi muito difícil, eu odiava isso. Eu queria cuspir nela. A vontade que eu tinha era essa. Mas eu sabia que se eu cuspisse eu apanhava de novo, e pior. E aí eu fiquei: não, se eu cuspir vai dar errado. E aí eu beijava, mas eu não botava os lábios, eu beijava assim. Aí ela esperava eu sair. Quando eu saía ela falava: venha, beije direito. E eu ia aí, beijava com muita raiva. O próprio Deus vai usar pessoas ao seu redor, ao nosso redor, para nos ensinar a ter a característica de Jesus. E aí sim, como o irmão falou ali, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queria que você fechasse seus olhos, cantasse essa canção, entendendo que você é filho de Deus, que você é filho e que o amor de Deus nessa noite quer alcançar você. O amor de Deus